E aí pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário, que a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, aquele padrão de sempre: comenta, compartilha, se inscreve, checa o link na descrição, tem todas as redes sociais do canal e os links para apoio financeiro, qual você pode apoiar através de Nano, Bitcoin e Shitcoin, a moeda estatal, através de Pix. Mas sem mais enrolações, vamos falar sobre uma conhecida escola de pensamento econômico, a Escola Argentina de Economia, muito defendida por muita gente aqui no Brasil, inclusive pelo atual ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, aqui do Brasil, um notório defensor dela, já que, enfim, fazer alguns paralelos entre Brasil e Argentina para demonstrar que o que está acontecendo no Brasil, na Argentina, na verdade, é inevitável que aconteça com o Brasil, especialmente depois da PEC Kamikaze. Se você não viu os meus vídeos sobre a PEC Kamikaze, eu vou deixar os dois aqui na descrição. Sim, são duas partes, porque eu estou basicamente explicando a PEC e depois separados explicando o Bolsa Caminhoneiro, vamos dizer assim, por que o Bolsa Caminhoneiro foi criado em primeiro lugar, porque teve um problema, enfim. É basicamente uma história do mercado de caminhão no Brasil nos últimos 10 anos, mais ou menos. Então, assistam lá. Mas enfim, presumindo que depois que você vai ver esse vídeo, enfim, continua aqui, depois você vê lá. Mas vamos lá, vamos seguir com o vídeo aqui. O que eu quero trazer aqui é algumas notícias, basicamente comentar algumas coisas que vem acontecendo na Argentina. Fazer meio que uma linha do tempo, né? Eles começando lá mais ou menos por 2019, não vamos voltar muito atrás, porque se for contar a história da Argentina é até simples. Na virada do século XIX para o XX, eles eram mais ricos do que os Estados Unidos, aí eles começaram a adotar 100 tons diferentes de socialismo e hoje são hoje com dados oficiais mais da metade da população da Argentina passa fome. Então, parabéns, vocês eram mais ricos que americanos e aí basicamente agora vocês são quase tão pobres quanto, sei lá, um venezuelano. É bizarro. Então essa é basicamente a história da Argentina, mas vamos pegar a história mais recente, 2019 para cá, basicamente. Desde 2019 há um controle de câmbio na Argentina. Por quê? O que acontece? Vamos explicar o que acontece quando um país começa a imprimir moeda demais. E isso pode acabar acontecendo no Brasil. Quando um país ele decide simplesmente, vamos imprimir um monte de papelzinho colorido. E papelzinho colorido não é dinheiro. Dinheiro é algo que seja escasso e esteja lastro. O papelzinho colorido do Estado não tem lastro e não é escasso, porque o político imprime o quanto que ele quiser. E aí volta para a explicação roupiana de como refutar esses caras. É basicamente, me explica por que imprimir papel gera riqueza. Mas não sei o que, o cara vai tentar fazer um argumento. Não, cara, simplifica. Responde essa pergunta. Me explica como que imprimir papel gera riqueza e se gera riqueza, por que ainda tem pobreza sempre que é só imprimir papel. É assim que o Hope defende debater com esses caras, com esses keynesianos, esse socialista maluco, esses defensores da teoria monetária moderna. Então, eu não sou maluco de discordar do Hope, se você discorda do Hope, você é maluco. Né? Então, viva o Hope sem ser. E assim, vamos seguir nessa questão aqui. Alguns dados para você entender o que está acontecendo na Argentina. Esse controle cambial vem desde 2019, ou seja, na prática a economia da Argentina é dolarizada. Por que ela é dolarizada? Porque entre a shitcoin peso e a shitcoin dólar ainda é melhor do que a shitcoin peso. Então, um exemplo para vocês entenderem, o mercado do futebol na Argentina é muito dolarizado. Por quê? Porque, bom, os clubes, eles, de maneira geral, eles tendem a pagar salários dos jogadores em dólares e tendem a receber valores de transferência para os seus jogadores em dólares. Inclusive, eu não lembro agora qual foi, eu acredito que tenha sido o Palmeiras que deu um problema lá com o clube lá que ele ia comprar um jogador, parece, e aí não comprou porque o governo argentino basicamente falou, não vai sair dólar do país e dane-se. E aí acabou não comprando, então tá tendo esses problemas. Agora, por exemplo, para entrar dólar no país ele deixa, que nem o Corinthians, por exemplo, tá tentando comprar um moleque lá de um time lá, não lembro qual que é, e a transferência não está cotada em peso. O Corinthians vai ter que comprar peso para poder pagar o clube argentino em peso. Vai ter que, basicamente, usar dólar para poder pagar os caras. Então, é um exemplo. A sociedade está dolarizada, o meio do futebol principalmente. Mercado de imóveis é basicamente atrelado ao dólar desde a ditadura que eles tiveram lá nos anos 80. Então, tem isso nos anos 70, 80 ali. Tem essa questão. Então, isso gera uma dolarização da sociedade. Por quê? Porque a moeda estatal não é confiável. Por que ela não é confiável? Bom, somente nesse ano os preços na Argentina já subiram em média 29%. Isso é inflação? Não, isso não é inflação. Isso é consequência da inflação. A inflação é o outro dado, que já está na casa de 53% de expansão monetária de base monetária na Argentina. Ou seja, essa sim é a inflação. Você expande a moeda, os preços sobem. Não é os preços sobem porque a moeda expandiu.
A moeda expandiu e faz os preços subir. Essa é importante a correlação para vocês entenderem. Qualquer outra pessoa que fale para você, ah não, inflação é a subida de preço, é analfabeta, não sabe o que está falando, é desonesto e está querendo enganar você. Isso é teoria econômica básica, que deveria ser senso comum para as pessoas, mas o Estado ele controla as faculdades de economia, ele dá diploma falso para analfabetos em economia, esses analfabetos em economia vão trabalhar para o Estado nos bancos centrais, ou vão virar palpiteiros em jornais e basicamente criam essa ideia de que inflação é o aumento de preços. Não, não é. Inflação sempre foi e sempre será sobre expansão de base monetária sem lastro em poupança, que é o que a Argentina é mestre em fazer. Então, assim, qual que é a previsão de inflação da Argentina para esse ano? 60%. A expansão, 53%. Como você pode ver, está mais ou menos perto. 53% para 60%, 7%. Está na margem de erro ali. Os preços já subiram 29%. Você vê que os valores são mais ou menos próximos. Então, não dá para negar essa correlação em valores. Agora, por que eu falo que o Brasil é a próxima Argentina? Porque a gente está fazendo a exata mesma merda. Para vocês entenderem, a Argentina está expandindo 53% a base monetária. Isso nós estamos mais ou menos na segunda semana de julho. Então vamos colocar que a cada trimestre ali eles expandiram mais ou menos 26%, 26,5% sendo mais preciso. Tudo mais constante, ou seja, vamos fazer um ceteris paribus, vamos considerar que eles vão manter essa média de 26,5%, joga mais 53% em cima, eles vão fazer 106% de expansão de base monetária em um único ano. Bom, deixa eu contar uma coisa para vocês. Os dados da expansão da base monetária no Brasil oficiais são de 230%. Em cima do que a Dilma já imprimiu anteriormente. E já foi uma grande expansão. Então, a Dilma ela causou uma crise inflacionária no Brasil imprimindo 230% menos moeda do que o governo Bolsonaro imprimiu. Você percebe para onde que isso vai levar a gente? Ainda vem a tal da PEC Kamikaze que vai forçar o governo a imprimir mais moeda. Então, o Brasil é a nova Argentina, basicamente. É o que está acontecendo. Ah, mas vai pegar agora no Brasil? Não. Na prática vai ser mais para 2023, que vai ser. Preparem-se, vai ser um ano muito, muito ruim. E ainda tem maluco no governo falando que o Brasil vai ter deflação. Por acaso, se a inflação é a expansão da base monetária, a deflação é o fenômeno oposto, que é basicamente você destruir moeda. Então, assim, como é possível ter deflação sendo que você ainda tem é, moeda, basicamente, sendo impressa pelo governo? Não tem como. É bizarro. Ah, mas os preços estão abaixando. De novo, não é deflação. Isso não é deflação. A deflação ela é o fenômeno oposto da inflação. Se a inflação é a expansão da base monetária, a deflação é a diminuição da base monetária circulante. Então não é deflação. De novo, quem está falando isso para você está te enganando. Leia-se o Ancap Mu que fica mamando o Bolsonaro lá o tempo todo. Então, assim, o que está acontecendo? É impressão de moeda. Está vindo uma crise inflacionária para o Brasil, está vindo uma crise inflacionária para a Argentina. Na Argentina tem algumas leis tipo bizarras, por exemplo, tem lei no supermercado falando assim, você não pode ter pouca variedade de marca. O que é pouca variedade de marca? A lei não fala. Tipo, sei lá, você tira uma foto, tem uma, o supermercado é multado da gôndola. Agora fizeram uma outra lei pra... Não pode ter gôndola vazia no mercado, então quem tiver vai ser multado. Aí, pô, sacanagem, porque... Vamos voltar lá. Por que tem gôndola vazia no supermercado? Porque tem controle de preço em diversas coisas na Argentina. Aqui no Brasil tem isso? Não, o Brasil ainda não adentrou tão fundo na escola argentina de economia, embora a gente tenha ainda um bom caminho ali para essa direção, imprimindo moeda, dando benefício para todo mundo, distribuindo dinheiro grátis para todo mundo, que é o que a Argentina fez. Então, a gente tá indo para isso. A questão é, quando que vai quebrar o Brasil? A questão é assim, o Brasil já não é um país fiscalmente responsável há muito tempo. Ele teve um surto de lucidez ali no período entre 2016, 2017 e 2018, que foi o governo Temer, ali a metade de 2016 para frente até o final de 2018, foi o governo Temer. Alguma lucidez no começo do governo Bolsonaro e depois da pandemia, bom, imprime moeda aí porque imprimir moeda gera riqueza, vamos imprimir moeda, vamos comprar voto e é isso aí, tá ok, faz arminha com a mão aí. É basicamente o governo Bolsonaro. Agora, se bem que agora não é mais arminha com a mão, né? É bibibi mito, né? Então, é o que tá, rolando por aí. Tem muitas... Argentina e Brasil estão em pontos... vamos colocar assim, a Argentina está no ponto final praticamente do ciclo de expansão monetária, ou pelo menos ao que parece, eu duvido que eles consigam imprimir muito mais moeda assim que o peso simplesmente colapse.
E o Brasil ele tá indo pro caminho de tipo assim, não, vamos imprimir um pouco aí porque vamos fazer o real colapsar, né? Será que vai vir uma nova troca de moeda? Não sei, o futuro é incerto, não tem como prever o que vai acontecer, mas que uma crise inflacionária no Brasil é inevitável, isso é inevitável dado o ritmo de expansão monetária. É só você ter dois neurônios e entender o que é a inflação que você liga 2 mais 2 e você fala, tá, então o governo está imprimindo moeda, é por isso que os preços estão subindo. Entendi, está expandindo a base monetária e por isso que os preços estão subindo. E aí uma coisa vai puxando a outra, porque você começa a subir preços, a categorias começa a fazer greve, no caso, sobe preço por causa da expansão monetária. As categorias começam a fazer pressão para poder aumentar os salários aumentam, de novo, é mais moeda circulando no mercado, moeda que não existia. E aí você vai criando uma bola de neve que basicamente ela só para quando a economia colapsa completamente, que é o final basicamente de uma política socialista, o colapso completo dela. Como vai resolver a Argentina? Cara, a Argentina ela precisa de uma coisa chamada liberdade econômica, que é uma coisa que ela não tem. Teria que fazer profundas reformas estruturais na Argentina, mas acima de tudo, o que a Argentina precisa não é de uma reforma estrutural, porque não adianta, vai entrar algum idiota peronista no governo seguinte e vai derrubar a reforma, porque a Argentina precisa de uma reforma de ideias. Tanto que tem a piada entre economistas que existem 4 tipos de economia: as desenvolvidas, as em desenvolvimento, a Argentina e Japão. Então o que precisa acontecer na Argentina não é uma mudança, vamos, que nem a galera gadualista aí fica falando, não, vamos eleger políticos amigos das ideias da liberdade na Argentina e resolver, e aí eles vão fazer reformas. De que adianta um político fazer uma reforma sendo que não há essa demanda na população? Então primeiro você tem que mudar isso aqui da Argentina. É o mais importante. O Brasil, o que tem que fazer? Bom, esse país é intancável, né? Como a galera gosta de falar, bostil, tanque ou deixa. Então, sinceramente, cada vez mais a melhor saída para esse país é o aeroporto mesmo, porque, senhores, não se preocupem, o Brasil não tem o menor risco de dar certo e a Argentina também. A Argentina não tem o menor risco de dar certo. Eu acho que dá pra dizer que a América Latina não tem o menor risco de dar certo, porque até o que dava certo tá dando errado, né? Que era o Chile, tava dando certo e agora, enfim. Visitem o Chile antes que acabe, né? Aproveitem, porque o legado econômico do Pinochet tá sendo destruído. Só o econômico, né? Porque o social do cara é um ditador, né? Enfim. Ele dava fim nos comunistas. Não é assim que se resolve o comunismo, né? Essas ideias ruins se combatem com ideias boas. Não, você tem uma ideia ruim, vai dar um rolê de helicóptero. Não, isso é inadmissível. A gente ANCAP faz muita piada com o Pinochet, mas é isso, é piada, não é pra levar a sério. É tipo um meme, shitpost. Mas enfim, é isso aí que eu queria falar por hoje. Fazer esse paralelo aí entre Brasil e Argentina, trazer alguns dados, explicar mais ou menos o que está acontecendo. Dar umas farpadas no Bolsonaro, né? Porque tem que farpar o Bolsonaro, que ele tá fazendo um monte de merda. Dar umas farpadas no Paulo Guedes, que ele tá fazendo ainda mais merda. E sujando a reputação dele, né? Por ficar no governo. Mas enfim, isso aí é problema do Paulo Guedes. Se a reputação dele vai sair mais suja que pau de galinheiro ou não, sinceramente a mim pouco me importa. Lembrando, os links aí na descrição, apoio financeiro, os links para assinar o canal em outras redes sociais, né? Seguir o canal em outras redes sociais, e também os links dos vídeos de ontem, que são muito importantes, porque meio que tem um pouco a ver com o vídeo de hoje. O vídeo de ontem e de anteontem, na verdade. Mas é isso. Por esse vídeo é isso. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Tchau, tchau.